De Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando o vereador Galego do Leite para a leitura do versículo bíblico. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Amém. Eu passo a palavra ao secretário para a leitura do expediente. Não é isso não. Eu não, que longe de mim, ao contrário, eu estou tão tranquilo já. Expediente. Atas da 55ª Sessão Legislativa Ordinária, da 56ª Sessão Legislativa Ordinária, da 57ª Sessão Legislativa Ordinária, da 23ª Sessão Legislativa Extraordinária. Correspondências. Laudo do senhor Laelso Silva, subtenente vistoriador do 2º Batalhão, encaminhando laudo técnico de vistoria do Shopping Popular Edson Diniz. Ofício dos vereadores João Dantas, Alexandre Sindicato e Rodrigo Ramos, membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitando a realização de filmagem, gravação, transmissão e registro tacográfico de todas as reuniões e sessões da CPI. Projeto de lei número 288/2015, de autoria do vereador Alexandre Sindicato, filho denominado Manuel Borges da Fonseca, uma das ruas do Portal Sudoeste. 289/2015, de autoria do vereador Alexandre Sindicato, filho denominado de Antônia da Silva, uma das ruas da cidade de Campina Grande. De autoria de Alexandre Sindicato, filho denominado de Magna Celi Tenório, uma das novas ruas do Portal Sudoeste de Campina Grande. De autoria do vereador Aldo Cabral, concede título de cidadão campinense ao senhor José Marivaldo Farias. De autoria do vereador Aldo Cabral, concede título de cidadão campinense ao senhor Roberto Ferreira de Farias. De autoria do vereador Alcindor Vilarim, fica denominado de Luiz Mesquita de Almeida, uma das ruas de Campina Grande. De autoria do vereador Alcindor Vilarim, fica denominado de Herbert Leite de Almeida, uma das ruas de Campina Grande. De autoria do vereador Alcindor Vilarim, filho, fica denominado de Agamenon Rezende Pereira, uma das ruas de Campina Grande. De autoria do vereador Alexandre do Sindicato, fica denominado de Aniceto Pereira Chaves, uma das ruas de Campina Grande. De autoria do vereador Pimentel Filho, concede título de cidadão campinense ao doutor Benedito Fernandes Brilhante. De autoria do vereador Pimentel Filho, denomina de Aristarco Mariano Vilarim, uma das ruas de nossa cidade e de outras providências. De autoria do vereador Pimentel Filho, concede título de cidadão campinense ao cantor Niedson Fonseca da Silva e de outras providências. Projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 240/2015, de autoria do vereador Aragão Júnior. Estabelece o brasão e nome Prefeitura Municipal Cidade de Campina Grande, como padrão da nova identidade visual em todos os veículos utilizados no sistema de transporte coletivo público urbano da cidade de Campina Grande e de outras providências. O vereador pode apresentar isso? Pode? Arquivo-se o expediente. Abrimos o pequeno expediente com a palavra o vereador João Dantas. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, funcionários da casa, campinenses que nos honram com as suas presenças em nossas galerias na manhã de hoje, eu trago a esta tribuna um assunto, senhor presidente, que preocupa a cidade, que preocupa os setores de formação, os setores acadêmicos, professor Miguel Rodrigues, vereador Saulo Noronha, que é a greve, né, da UEPB, né? E pouco tem se falado sobre esse assunto, sobre esse tema, né? Os jornais impressos, a imprensa tem falado de quando em vez, os sites traz uma abordagem, mas é preciso, então, que a cidade comece a respirar mais esse problema, né? O que não é bom, assim, seria melhor que a nossa
universidade, a nossa UEPB, a nossa histórica UEPB, ela estivesse, né, na sua normalidade, tivesse os seus cursos, né, estivesse no seu curso natural, né, porque os problemas que são causados por uma greve como essa são muitos. Nós temos o problema, por exemplo, logo que afeta logo a todos, que é a questão econômica da cidade. No momento em que a universidade fecha suas portas, suas salas de aula e seus setores, né, os alunos que moram, por exemplo, nos municípios vizinhos, né, e até em outros estados, retornam para os seus locais de origem e deixam, de certa forma, de circular recursos na cidade, embora que poucos. Nós sabemos que o estudante, normalmente, é um segmento da sociedade que ainda não está economicamente, né, ativa, né, porque estão ainda no momento de sua preparação para um futuro, enfim, na busca por uma profissão. Mas não deixa de circular, né, o transporte, o automóvel que vem de outro município, que tem que abastecer o carro na cidade, né, os bares, os restaurantes, as lanchonetes, né? Mas o pior não é isso. O pior é exatamente o tempo perdido, né, por parte do alunado, né? E o terceiro ponto vem exatamente o lado humano, o lado que envolve as famílias, né? Que aí é a questão dos direitos do trabalhador, de exigir as suas melhorias, né? E o Estado, o governo do Estado, o governador Ricardo Coutinho, ele não tem sido sensível, vereador Alcindor Vilarinho, a esses chamamentos, a esses reclamos, né? E não tem dado nem atenção. É como quem diz, aquilo é um problema a menos, né, de só menos importância, né? Ele não se manifesta, né, sobre a questão da greve, e a greve perdura já aí por um certo tempo, Pimentel Filho. E é preciso que essa casa comece já a se manifestar. É importante que cada um de nós vereadores, e meu caro vice-líder Alexandre, do sindicato, a emitir a sua opinião, né, a ligar para uma emissora de rádio, né, numa entrevista concedida a alguns dos jornalistas, dos colegas, algum blog, algum site, né, alguma emissora de rádio, já cobrando, porque dá esse silêncio, até por parte também da própria direção da UEPB, né, que tem se manifestado pouco sobre o assunto. Então, é um problema que está assim sem um controle. Ele está lá, aquele fogo está queimando lá, é o fogo de monturo, que está lá por baixo, causando um mal muito grande, mas que ele não está na superficialidade, né, e no campo da visão das pessoas. É como se nada tivesse acontecendo na UEPB, é como se essa greve não tivesse existindo, porque ela não está tendo a repercussão. Os próprios interessados, que são os paredistas, que são os grevistas, eles não estão indo às ruas, eles não estão fazendo as cobranças que comumente você escuta nesses momentos em que categorias se mobilizam em busca de solução para os seus problemas e em busca de atendimentos aos seus pleitos. Então, é preciso, vamos pautar, Noronha, esta discussão. É uma questão que interessa principalmente a Campina Grande, porque a UEPB é Campina Grande, é a nossa universidade. Ela é a universidade que nos envaidece, né, pela sua existência, e nós não podemos ficar à margem de uma discussão como essa no momento em que nossa principal universidade, que é a nossa identidade maior nesse campo, porque ela foi criada em Campina Grande pela ideia, pelo pensamento dos nossos grandes
homens da cidade. Um Edivaldo Duó, um Lopes de Andrade, um Estênio Lopes, um Epitácio Soares e tantos outros nomes. Então, a nossa identidade, Ivan, é a UEPB. A UEPB é uma marca, né, na nossa história, né, na nossa identidade como cidade marcante na história dos paraibanos. Então, vamos ficar atentos, Noronha, à situação que alcança a UEPB por desatenção do nosso governador Ricardo Coutinho. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Alcindor Vilarim. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores, amigos da imprensa e os presentes na galeria. Quero deixar registrado aqui hoje, senhor presidente, com muita alegria para nós campinenses, a recondução do doutor Bertrand Asfora na condição de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba. Fez um brilhante trabalho no seu primeiro biênio, foi reconduzido agora no último final de semana, e é uma alegria para os campinenses. Na realidade, Bertrand torna-se o segundo campinense a alcançar o cargo máximo do Ministério Público. O primeiro foi o meu genitor, Alcindor Vilarim, que, inclusive, foi quem deu posse ao promotor Bertrand Asfora. Eu tive a honra de presenciar esta solenidade de posse do então promotor Bertrand Asfora, que foi presidida à época pelo saudoso Alcindor Vilarim, que, como eu disse, repito, foi o primeiro campinense a atingir o cargo máximo do Ministério Público. Estou apresentando requerimento, espero a subscrição dos demais colegas, para que seja encaminhado, seja remetida à Procuradoria-Geral de Justiça, tal correspondência ao tempo em que apresento os votos de uma gestão tão profícua quanto foi a primeira. Mas, senhor presidente, tive a oportunidade de ter um contato pessoal com Vossa Excelência acerca de uma opinião bem pessoal de um estudo que estou concluindo sobre a criação da Corregedoria da Câmara Municipal de Campina Grande. Acho que uma Câmara do porte da de Campina não pode se valer de não ter uma corregedoria. A nível de Nordeste, pelo meu conhecimento, nós já temos instaladas na Câmara de Maceió e na Câmara de Salvador. A nível da Paraíba, se for o caso e o desejo dos demais vereadores, creio que será a primeira. Então, comunico ao presidente e aos demais colegas que estou concluindo o projeto, estarei apresentando em breve, e acho pertinente que seja discutido com os colegas para que essa casa, aqui, representante do povo, a cidade de Campina Grande, saia na frente, como é a característica da nossa cidade. E o terceiro assunto, senhor presidente, acho que é chegada a hora de essa preocupação com relação à nossa crise hídrica, vereador João Dantas. Eu acho que é chegada a hora dos vereadores se reunirem e tentar acompanhar, tentar fazer uma viagem na região ali de Monteiro, para saber acompanhar em loco como é que está o andamento das obras da transposição. Como também acho que seria válido outra viagem, senhor presidente, de Vossa Excelência,
como aquela primeira, com a liderança da oposição e da situação, que o senhor foi com o vereador Olímpio e a vereadora Ivonete, para saber se realmente está tendo andamento, tendo sequência, essa questão das obras da transposição. Essa questão hídrica é uma questão que é muito grave. E realmente quero parabenizar Vossa Excelência pela atitude que teve de ir representando o Poder Legislativo de Campina Grande, que acho que é uma das cidades mais penalizadas com essa questão hídrica de todo o Nordeste, se não de todo o Brasil, pelo porte da cidade. Campina Grande é uma cidade, vereador João Dantas, que nós não temos como abastecê-la com carro-pipa. Primeiro, não temos onde pegar a água. Não existe, não tem, é impraticável. Não existe a logística para abastecer Campina Grande com carro-pipa. É fato. Então, cabe aqui a nós, ao Poder Legislativo, que tente acompanhar, tente cobrar, tente mobilizar a classe política da nossa cidade. E é só isso, amigos, e um bom dia. Convido o vereador Murilo para que eu possa usar a tribuna. Senhores vereadores, jornalistas aqui presentes, semana passada eu trouxe um assunto sobre a questão dos lava-jatos, vereador João Dantas, em que aqui em Campina Grande nós temos leis que protegem o uso da água e nos municípios que recebem água de Boqueirão não tem. Por exemplo, cidades vizinhas aqui, a água dos lava-jatos são da Cagepa. Aqui em Campina Grande isso é proibido. Só se pode autorizar um alvará se a água for extraída de poços tubulares. Pois bem, hoje eu trago a questão dos caixas eletrônicos. O que é interessante é o seguinte: o que foi que os bancos fizeram? Instituíram os caixas eletrônicos para facilitar a vida, entre aspas, dos usuários. Nós sabemos que os bancos instituíram os caixas eletrônicos para desempregar bancário. Essa foi uma das principais. Claro que, de certa forma, beneficia o usuário, porque o usuário vai em qualquer lugar e tem lá o caixa eletrônico. Mas desempregou muitos bancários. Mas o que acontece hoje? Os assaltos desenfreados na Paraíba, a falta de segurança, ninguém toma as providências, e o que acontece? Toda vez que se explode um caixa eletrônico, o banco fecha. Por exemplo, os supermercados, praças, farmácias, tudo isso, onde foi explodido, uma ou duas vezes, fecharam. O povo ficou sem os caixas eletrônicos. Depois, em menos de dois anos, fecharam vários caixas eletrônicos. Quem lembra aqui do assalto ao supermercado Ideal, tiroteios, na lotérica da Caixa Econômica, então, supermercado Extra, Avenida Brasil, tudo isso foi retirado. Somente os caixas do Banco do Brasil, vereador João Dantas. E o que acontece? Acontece que eles ativam temporariamente e depois não voltam.
a gente se lembra aqui que a Lei 5.674 de 2014, ela obriga que, para manter segurança, onde tem caixa eletrônico. Isso é lei. Aí, ao invés do banco colocar o que determina a lei, o segurança, o que é que ele faz? Ele fecha porque diz que não tem segurança no estado da Paraíba. Realmente ele tem razão, não tem segurança no estado da Paraíba. Mas ele tem que cumprir também com o que determina a lei vigente. Onde tem um caixa eletrônico, tem que ter a segurança de acordo com a lei 5.674 de 2014. O que acontece, vereador João Dantas, senhores vereadores aqui presentes, o que acontece é que quem sai perdendo nesse particular assunto sobre os caixas eletrônicos, quem sai perdendo, mais uma vez, é o usuário, é o povo, é o trabalhador. Primeiro que o trabalhador perdeu o seu espaço dentro do banco. Hoje, reduziu-se em mais de 70% o número de caixas em todos os bancos. Depois, a retirada dos caixas eletrônicos, onde iria servir a população. Isso, todos os bancos, Bradesco, Caixa Econômica, Santander, né? Onde tem mais caixas expostas, que é do Banco do Brasil, esse está fechando em quase todos os locais. E isso, além de prejudicar a nossa cidade e o país inteiro, está prejudicando também as cidades vizinhas, aonde o governo do estado bota 2 ou 4 policiais para tomar conta da cidade inteira. Os bancos abrem os seus caixas eletrônicos para não abrir agência. Não coloca, não obedece à lei vigente, não bota os segurança. E quando há explosões, assaltos nesses lugares, a grande maioria desses lugares estão fechando. Principalmente, eu estou num pequeno expediente, principalmente nas cidades que são ao entorno de Campina Grande, esses praticamente estão fechando os seus caixas eletrônicos e fazendo com que, por exemplo, Lagoa Seca, teve gente que reclamou na televisão, dizendo que agora tem que vir em Campina Grande sujeito a sair do caixa eletrônico e ser assaltado, como acontece. Você hoje vai num banco, por exemplo, no próprio Banco do Brasil, ou Banco Bradesco, ou qualquer outro banco, à noite, ou se você não for com várias pessoas, entrar sozinho, certamente, ao sair, você vai ser assaltado. Porque, em vez dos bancos obedecerem à lei de botar um vigilante, um segurança nesses locais, quem fica vigiando a pessoa que vai tirar, o usuário que vai tirar o dinheiro, sacar ou fazer qualquer coisa, é o bandido que fica esperando o cara entrar e sair para ser assaltado. Então, isso é um absurdo. Essa casa tem que, além desse pronunciamento que eu estou fazendo, nós temos que fazer uma sessão, convidar, não é, os sindicatos e assim por diante, para a gente fazer com que os bancos obedeçam à lei. Não é possível. Será que nesse estado ninguém obedece lei nenhuma? É uma falta de respeito e ninguém obedece, e fica o povo, na realidade, é quem fica à mercê de toda essa confusão, de todo esse tipo de coisas que acontecem em nosso município, em nosso estado. Então fica aqui o alerta para que a gente possa, todos dessa casa, tratar desse assunto, não só do assunto da questão da água, senhores vereadores, que a CAGEPA deveria já ter feito um decreto e proibido o uso da água para consumo humano para lavar carros em outras cidades.
já que aqui nós temos a lei que protege, e aqui essa questão dos caixas eletrônicos. Não pode, de forma nenhuma, a gente ver tudo isso que está acontecendo como representante do povo e ficar à espreita, a só olhar, a só aceitar, acatar, como povo que não tem a quem recorrer por esses problemas. Nós temos que tomar uma providência sobre essa questão dos caixas eletrônicos. Se o governo do Estado não está colocando, né, o seu aparelho de segurança na rua para coibir todo esse tipo de abuso que está acontecendo em nosso Estado, e principalmente aqui em Campina Grande, nós temos que, pelo menos, fazer com que as leis vigentes sejam obedecidas, como é o caso da obrigatoriedade dos bancos colocarem os seguranças aonde ele colocar um caixa eletrônico. Então, fica aqui, eu acho que nós deveríamos resolver, fazer uma sessão, convidar todos esses atores que fazem essa questão dos bancos, que são os sindicatos patronais e assim por diante, para que a gente faça com que essa lei seja cumprida e dê mais segurança ao povo de Campina Grande, e aquilo que veio ser proposto dos caixas eletrônicos esteja à disposição dos usuários. O que não pode é, toda vez que seja explodido no caixa eletrônico, o banco fecha e diz que não pode botar o caixa eletrônico. Só que ele tem o dever de colocar a segurança e não coloca. Muito obrigado. Pela inscrição, vereador Miguel Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, demais pessoas, quero parabenizar o vereador Antônio Alves Pimentel por trazer a esta tribuna um assunto de tão grande relevância para os usuários do sistema financeiro no município de Campina Grande. Eu sou o autor da lei que obriga os bancos a disponibilizar vigilantes das 6 da manhã às 22 horas. E o PROCON, vereador João Dantas, está fazendo um trabalho juntamente aos bancos, nesse exato momento, conscientizando os gerentes dos bancos para colocar a segurança nas dependências desses bancos. E, a partir de um momento, vai passar a multá-los. Estive recentemente com o colega Rodrigo do PROCON e ele me passou essa informação. Está numa fase de conscientização, dialogando para começar a multar esses bancos que não cumprirem a lei municipal, projeto votado por todos esses vereadores que têm assento aqui nesta casa. Mas, senhores vereadores, eu venho a esta tribuna para provocar uma reflexão, João Dantas, em um momento difícil que a nossa educação passa nesse momento aqui em Campina Grande. Nós temos 2 universidades públicas, todas duas em greve, a UFCG e a UEPB. Então, esta casa é como fórum de debate dos problemas inerentes à nossa sociedade, João Dantas. Vereador professor Maracajá, vereador Aldo Cabral, professor Vaninho Aragão, vereador Saulo Noronha, vamos trazer para esta casa um debate, vereador Alexandre, para que o governo se acorde. A palavra correta é essa. Porque o único prejudicado nesse momento são os alunos. Os alunos. Nós temos milhares de alunos fora de sala de aula, e principalmente aqueles que estariam concluindo seus cursos agora para inserir-se no mercado de trabalho. Então é preciso trazer esta casa, vereador, representantes dos professores, representantes dos servidores, alunos da UEPB, para discutirmos aqui, para chegarmos a um consenso
e acabarmos com essa greve. Certo? É preciso que o governo do Estado, Murilo Galdino, tome parte dessa discussão. É preciso trazer a esta casa representantes de vários segmentos da Universidade Federal de Campina Grande para discutirmos aqui o problema da Universidade Federal de Campina Grande, João Dantas. Sabemos que o governo federal, atendendo a pedido dos empresários da educação de nível superior deste país, está enfraquecendo a universidade pública, investindo na privatização da mesma, expandindo, estimulando a universidade particular, a universidade privada. Então, vivemos um momento de ebulição, de reflexão, certo? Os alunos, os professores, os servidores das universidades públicas desse país estão preocupados porque o governo está, além do processo de privatização interna dentro da universidade, terceirizando os vários setores da universidade pública, também está investindo na expansão do crescimento da universidade particular, da universidade privada. Vamos trazer para esta casa, João Dantas, esse debate. Esta casa faz parte desse debate, esta casa é interessada nesse debate, por quê? Porque os alunos estão prejudicados. Os servidores também estão prejudicados com os seus salários atrasados. E os professores também estão prejudicados com os seus salários atrasados e com as condições de trabalho, vereador professor Maracajá, com as condições de trabalho comprometidas. Vamos trazer a esta casa esse debate. Então, fica aqui o meu apelo como presidente da Comissão de Educação. Eu peço apoio aos colegas vereadores. Vamos convidar os reitores das duas universidades, os sindicatos, os DCEs, para trazer uma discussão ampla envolvendo aqui governo e vários segmentos da nossa sociedade. Muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Alexandre Sindicato. Senhor presidente e colegas vereadores, saudar a todos os que hoje se encontram na casa, para logo mais a audiência pública que será realizada. Mas eu trago aqui à tribuna, colegas vereadores, e professor Miguel Rodrigues, Vossa Excelência tratava nesse instante de um assunto importantíssimo, que também trato nessa manhã. O Jornal da Paraíba, de domingo, traz a seguinte matéria em uma de suas páginas. Piores notas estão no estado da Paraíba. Piores notas. As escolas estaduais localizadas em Curral Velho, Areia de Baraúna, Cabedeiros, receberam a avaliação mais baixa do Enem 2014. A nota que avalia, ou que dá condições de ser avaliada, a questão dos alunos da escola pública. Nós temos um governo que gasta, ou que diz que gasta por ano, em 2014, 202 milhões na segurança pública. Em 2015, segundo ele, vai gastar já também 2 milhões e 15, não é? O que é que acontece? Ou 215 milhões, segundo dados, e ele coloca 202 milhões e 215 milhões esse ano. Um governo que tem como slogan da sua, eu diria, do governo do Estado, um trabalho voltado, segundo ele, como austeridade, como um governo que compreende a seriedade. Vereador Saulo Noronha. Mas nós vemos um governo totalmente autoritário, intransigente, o governo do Estado. O governo não dialoga. Bem falou, Vossa Excelência, o governo não fala e não dialoga com as categorias, com os movimentos sociais, e ele que veio desses movimentos não sabe o que trata. Então nós temos aqui a escala que o Jornal da Paraíba traz, colocando o nosso Estado.
E contrariando o discurso muito fantasioso do governo do Estado, de que nós vivemos como Alice no País das Maravilhas, de que o nosso Estado, ele perde muito, e nós temos 10 escolas, ou 10 escolas estaduais, em situação perigosa no que se refere à educação. Quando o governo diz que investe milhões por ano na educação, que tem reformado escolas, nós vemos uma escola no bairro do José Pinheiro, que tem lá, se arrasta uma reforma lá há mais de 3 anos. O governo do Estado, ele foi, essa semana, quarta-feira passada, no feriado que houve de quarta-feira, que graças a Deus o Tribunal do Trabalho disse que não é feriado, pelo menos no Estado inteiro não poderia ser, colocou dizendo que ele investiu somente em João Pessoa, em uma obra, 156 milhões. Somente o governo do Estado. Comparado isso, o que ele tem investido em Campina Grande, que corresponde à maior contribuição de ICMS, ou a segunda do Estado, Campina Grande hoje mantém praticamente 50% do ICMS de todo o Estado da Paraíba. E é a cidade que menos tem recebido investimento por parte do governo do Estado. Por exemplo, anunciou a obra do açude de Bodocongó por 3 vezes. Você vai lá, está se arrastando a passo de tartaruga. O polo de educação, de ciências, ali em frente à igreja de Bodocongó, deu uma galibagezinha, pintou uma parede e um cauzinho. Eu estive até lá logo no início de 2013 e inaugurou, fez uma festa lá, inaugurou. Desse tamanho, só tinha lá cal. Quais são os investimentos, na verdade, do governo do Estado? Em segurança pública, ele paga 5 milhões de locação por mês. De viaturas, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. O dinheiro que o governo do Estado paga em locação de viaturas, se ele fosse competente, como ele disse que era, ele compraria de viaturas um mês, no outro mês ele compraria de peça para reposição, e no outro mês ele pagaria a pessoas competentes da sua confiança para administrar isso. Ele prefere pagar a locação de viaturas. Ora, um governo que diz que é tão eficiente a segurança pública, o vereador colega Saulo pediria a parte, mas a gente está no pequeno expediente. Estamos no pequeno. Então, mas há espaço, Vossa Excelência, se quiser assinar lá, há espaço para Vossa Excelência se pronunciar. Então, o que é que acontece? Nós temos um Estado, vereador João Dantas, e vive o caos da segurança. Só não vê quem não quer. Agora a gente aqui deu um break nisso. Explosão a caixa eletrônico, agora invasão à residência. Em Bodocongó assaltaram toda uma equipe de funcionários de uma empresa. Em Santa Rita pararam o ônibus de uma empresa e levaram. Bandido invade delegacias, mata policiais, ameaça juiz. Agora estão querendo invadir até cartórios. Ora, a gente está vivendo um caos total nesse Estado, mas o governo do Estado pousa de bonzinho, sereno, tranquilo e suave. Aqui não acontece nada, é a mídia, é os pregadores do caos. Venha morar em Campina Grande. Eu lamento, e o meu tempo foi muito curto, e vou encerrar minha fala, senhor presidente, dizendo que nós podemos tratar desse assunto com mais tempo. Vamos tratar realmente dos investimentos que o governo do Estado tem feito em Campina Grande, que ele não tem feito essas coisas todas por aqui, não. Falei 5 minutos, Galindo. Você falou mais de 10 minutos. Falei 5 minutos. Nós temos a sessão marcada para as 10 horas, mas os projetos são conhecidos, são nome de rua, não tem problema nenhum. Em menos de 1 minuto a gente já é conhecido. Eu vou pedir para ler o requerimento, depois eu passo a palavra ao vereador Napoleão. Requerimento de urgência especial número 1155/2015. Pede urgência especial na tramitação dos projetos de lei que constam pauta e anexa. Como disse o presidente, são todos projetos que nomenclatura de ruas e 2 projetos de título de cidadão. Já consta com as assinaturas necessárias. Será votado na ordem do dia. Passo a palavra ao vereador Napoleão no grande expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa,
funcionários da Casa Félix Araújo, assessores, cidadãos aqui presentes, estudantes, trabalhadores, sindicalistas, internautas mundo afora. Meus amigos, semana passada foi divulgado pela gestão do prefeito Romero, e divulgado como um grande feito, um programa chamado de ProBem. O ProBem, segundo li e ouvi, se propõe a conceder bolsas em uma universidade privada de Campina Grande. Não é, o que mais assusta não é a fugida de responsabilidade, não. É sabido de todos que por força da LDB de 1986 e por força da Constituição Nacional, Carta Magna, lei máxima deste país, o ensino no Brasil obedece às seguintes atribuições. Aos municípios, a responsabilidade com o ensino fundamental. Eu vou repetir. Aos municípios, a responsabilidade com o ensino fundamental. Aos estados e ao Distrito Federal, o ensino médio. E à União, o ensino superior. Para quem conhece a realidade da educação municipal em Campina Grande, é de causar espanto tal preocupação do município com a providência de bolsas para as universidades ou para uma universidade. Se não fosse o PDDE, que é um programa do governo federal que significa dinheiro direto na escola, certamente algumas escolas de Campina Grande e algumas creches já tinham fechado as suas portas. O material que chega hoje às escolas e às creches chega a contra-gota, extremamente racionado. As creches, por exemplo, não têm um único banquinho de areia que é para as crianças brincarem. Os brinquedos que tem em algumas creches foram doados por algumas escolas privadas. E no quesito segurança, embora seja sabido de todos que é de responsabilidade dos estados a segurança, mas o município, de forma extremamente irresponsável, não coloca em suas unidades de saúde ou de educação alguns aparatos que poderiam, pelo menos, dificultar a ação de criminosos. Não tem sequer uma cerca elétrica, por exemplo, nas escolas, nas creches, nem nas unidades de saúde. Um sensor, câmeras. Em 2013, nós cobramos isso da secretária de Educação, à época, a professora Verônica, e ela disse que estava em processo de licitação. Em 2015, nós cobramos isso da atual secretária, a professora Yolanda, e ela disse que estava em licitação. É engraçado que para algumas coisas a licitação demora uma eternidade.
para outras elas são produzidas na velocidade da luz. Como, por exemplo, os quase 3 milhões para alocação de um pedaço de chão para depositar o lixo de Campina Grande. Os níveis, que são as progressões horizontais e verticais dos professores, todos os professores, todos, com 23 anos, estão sem receber os seus níveis no município de Campina Grande. Mas o governo agora vai se preocupar em custear bolsas. E não me interessa se é de forma direta ou indireta. O que me incomoda, o que indigna os professores é a falta de prioridade. Todos os professores com 23 anos, até 23 anos, estão sem receber os seus níveis. É essa a gestão da inovação. E mais, podem não repercutir, mas eu vou continuar denunciando. É este governo, através da Secretaria de Saúde, que dá um calote. Vocês sabem o que é calote? Todo mundo sabe o que é calote. De R$400 mil em retirar as contribuições dos servidores e não repassar para o seu sindicato. Calote. Secretaria de Saúde, há mais de um ano, não repassa as consignações extraídas do contra-cheque dos servidores. Ontem eu estive visitando, ou pelo menos tentei visitar a Biblioteca Municipal. Há mais de 2 anos fechada para reforma. Ao lá chegar, o porteiro informou que a entrada de pessoas era proibida. Eu estou falando da Biblioteca Municipal, que era proibida a entrada de pessoas e que era proibida também a filmagem. O que tenta se esconder no espaço público? Por que não se pode ser visitado, inclusive, por um fiscal do povo? A mesma determinação existe para o novo depósito de lixo em Campina Grande. Lá estive, também a informação era de que a entrada era proibida. O que esse povo quer esconder? Mas aí eu produzi um vídeo e hoje circula nas redes sociais com mais de 200 compartilhamentos. Bobagem. Bobagem porque a verdade, em um momento ou outro, ela vai aflorar. Quem sabe se num passado ou no futuro não muito distante, não teremos razões para outras CPIs. As cadeiras mudam, a vida é dinâmica, o povo tira e coloca representantes no poder. E isso é bom? Que bom que é assim. Então, esses espaços que hoje não são permitidos a entrada, em algum momento eles terão que abrir suas portas. Em algum momento, para concluir, em algum momento nós vamos ter conhecimento dos processos de licitações. Alguns obedecem à velocidade da luz, outros seguem passos de tartaruga. Muito obrigado. O próximo inscrito é o vereador Galego do Leite, ele disse que só quer utilizar 5 minutos. Vereador, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, demais colegas vereadores, amigos da imprensa, colegas assessores,
amigos da galeria, da pessoa do amigo Leandro, lá do Jardim Verdejante, meus cumprimentos a todos que nos acompanham nesta manhã. Enfim, a todos que aguardam aqui atentamente para logo mais realizarmos a audiência pública na questão dos transportes. Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores. Senhor presidente, suba à tribuna nesta manhã só para trazer e aí pedir a Vossa Excelência que na última quinta-feira realizamos a audiência pública aqui em relação ao shopping Edson Diniz e um debate bastante extensivo, o vereador Olimpo Oliveira, juntamente conosco, realizamos, e com toda a casa, este debate. E aí a sessão se estendeu até às 14 horas. E, lamentavelmente, a gente não teve, né, a gente não ouviu o que a gente gostaria, né, de ouvir, e os próprios comerciantes que aqui estavam, que fecharam os seus estabelecimentos, né, e ficou muita coisa no ar, vereador Murilo Galdino. E aí Vossa Excelência se comprometeu em fazer os encaminhamentos e cobrar, por parte da Secretaria de Obras e SESUMA, né, algumas providências em relação ao shopping Edson Diniz. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se Vossa Excelência já fez os encaminhamentos e se obteve alguma resposta por parte da Prefeitura, porque nós tivemos aqui um debate, tivemos um laudo do Corpo de Bombeiro pelo capitão, e aí, segundo as palavras dele, vereador Buchada, hoje, se fosse para funcionar o shopping Edson Diniz, lamentavelmente, não poderia estar funcionando do jeito que está lá. Então, é um risco que correm tanto os comerciantes como as pessoas que adentram ali ao shopping para fazer suas compras. Então, repito, gostaria de saber de Vossa Excelência se houve algum contato com o secretário de Obras, né, e o da SESUMA, em resposta, já que não mandaram nenhum representante, principalmente o secretário de Obra, que havia assinado um TAC, em termos de ajustamento de conduta, há mais de um ano, e, lamentavelmente, não se fez presente na sessão para dar a resposta não aos vereadores, né, e sim aos comerciantes que aqui estavam. Não, ainda não chegou nenhuma resposta sobre essa questão. Eu acredito que o secretário já devia ter se pronunciado, visto que essa casa teve uma sessão, foi explícita, teve outros integrantes do Poder Executivo que certamente devem ter repassado essa questão, e o próprio secretário soube da sessão, porque, inclusive, depois mandou um documento dizendo que estava em outro local e não podia estar presente nessa sessão. Mas vamos cobrar, né? É preciso que o pessoal saiba, pelo menos, se vai ser feito, quando vai ser feito, se vai ser feito esse ano ou para o ano, mas é preciso que se haja uma determinação quanto, primeiro, a subestação. Para mim, é a parte mais importante, vereador Galego do Leite, da questão do shopping, é a subestação. A subestação é quem vai dar realmente a segurança àquele pessoal sobre incêndio e assim por diante, contra incêndio e assim por diante. E a outra é a própria reforma, restabelecer toda aquela estrutura, né, que foi algumas partes que foram queimadas pelo fogo. Ok, senhor presidente. Eu lhe agradeço e encerro as minhas palavras, né, até como acordo com o vereador Murilo Galdino, que utilizará o restante dos 5 minutos. Agradeço a Vossa Excelência pela atenção e aguardemos os encaminhamentos. Bom, eu passo a palavra ao vereador Murilo, que dividiu o tempo com o vereador Galego do Leite como último inscrito num grande expediente. Obrigado, presidente Pimentel. Eu estava inscrito como terceiro inscrito, mas como adiantada a hora, temos até 10h30, dividi esse tempo com o Galego. Bom dia a todos, vou ser bem breve. Vereador Alexandre, eu não ia nem usar da tribuna no dia de hoje, mas eu acho que a sua fala desperta algumas coisas que me traz essa vontade de falar. Traz aquela máxima ditado: quem disso cuida, disso usa. Eu fico muito preocupado quando o vereador da situação, do prefeito Romero, vem a essa tribuna falar de obras paralisadas do governo do Estado em Campina. Uma gestão que eu já vi nesses 3 anos articular mediaticamente várias ações que o vereador presidente Pimentel não saíram do papel. Ações que foram gastas com divulgação, com outdoors, com placas, com eventos. Citar algumas. Lançamento de uma fábrica de aviões em Campina. Lançamento da Ibrava, uma fábrica de ônibus. Nada. Alça Leste.
Eu fiquei sabendo que o projeto está todo errado, vai ter que refazer tudo novamente. Aí o vereador Alexandre fala da obra do açude de Bodocongó, que o governo do Estado está investindo mais de 40 milhões em Campina, que está com ritmo lento. Mas quando se fala das obras do prefeito Romero, é o período chuvoso, diminuiu, estão ajeitando o projeto. Eu fico preocupado com esse tipo de fazer política dentro dessa casa. Fico preocupado e vejo que o governo Romero, o prefeito de Campina Grande, tendo poder de investimento, eu queria saber que se dissesse uma obra do governo municipal com recurso próprio. Nós temos as obras, a João Suassuna, o governo do Estado tentou iniciar na época da campanha do ano passado, foi impedido porque disse que a prefeitura ia fazer aquela obra, até hoje não se foi. Disse que foram 2 casas que está indenizando, demorou quase 1 ano para indenizar essas 2 casas e refazer. Como é que fica essa situação? A Alça Leste, vereador João Dantas, parada. A única obra que se anda dentro de Campina Grande é a Argimiro de Figueiredo, que desde que o prefeito Romero assumiu, a obra já estava em andamento pelo ex-prefeito veneziano e continua se alastrando, causando transtornos, e a obra não continua, não dá o andamento necessário. Fico muito preocupado com esse tipo de situação, torço para que a gestão tome o tino necessário, as obras andem. Outra coisa, fiquei sabendo também que as obras do FNDE da cidade de Campina Grande, é bom que fiquem sabendo aqui todos, os ginásios, as creches, por alguma falha dentro da Secretaria de Educação, eu até peço que depois a Secretaria de Educação se manifeste, alguém quiser ligar para saber, os convênios não foram aditivados, a documentação não foi entregue, todas as licitações de obras que era para estar em andamento, e algumas já estavam em andamento, os contratos foram cancelados, estão tendo que fazer todas essas licitações, todos esses contratos novamente, um prejuízo para a cidade de Campina Grande, 7 creches que Campina Grande foi contemplada pelo FNDE. A prefeitura não entregou os terrenos nivelados e desapropriados para iniciar as obras, também atrasou e as crianças de Campina Grande estão sofrendo essas penalidades. Fico triste, vereador Alexandre, o governo do Estado tem sim investimentos em Campina Grande, e hoje mesmo tem a Central de Polícia que já foi entregue, tem o Centro de Treinamento de Professores de Mangabeira, tem o açude de Bodocongó que está sendo feito, tem a reforma do Amigão, tem um hospital de trauma, que ontem saiu matérias que o Estado de Pernambuco está mandando pessoas para cá. Eu acho que a maior obra do governo do Estado, dentro de Campina Grande, é aquele hospital de trauma, que é o anjo da guarda, não só de Campina Grande, como toda a região. Eu acho que o prefeito Romero, a gestão Romero, a base aliada tem que cobrar também do prefeito, do governo municipal, para que essas obras tenham andamento, contribuir que o governo municipal diminua esse gasto com comissionados, diminua o gasto com a folha de pessoal, para poder ter um poder de investimento maior em obras de nossa cidade, que é o que está precisando. Eu passo a palavra ao secretário para a leitura das atas e depois iremos passar para a ordem do dia. Ata da 23ª Sessão Legislativa de 30 de julho. Ata da 55ª Sessão Legislativa de 28 de julho. Ata da 56ª Sessão Legislativa de 29 de julho. Ata da 57ª Sessão Legislativa de 30 de julho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovados por unanimidade. Encerramos o expediente da ordem do dia. Em discussão, requerimento 1155, subscrito pela maioria absoluta da Casa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, eu pergunto se eu posso colocar em bloco, já que nós estamos fazendo a campanha para colocar nome de ruas e os vereadores e a comunidade está atendendo, estão aqui para dar andamento, porque, inclusive, tem locais que estão pedindo licença para a construção e está tendo dificuldades. Em discussão, ou a pauta para a votação que está com todos os vereadores. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovadas por unanimidade. Encerramos a presente sessão. Abrimos a segunda sessão de acordo com o requerimento aprovado de 1155. De acordo com o requerimento do vereador Alexandre, sindicato que requer prevaleça a mesma votação para a segunda sessão. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Abrimos a ordem do dia. Considera-se aprovado, segundo a votação, os projetos votados na primeira sessão. Encerramos a presente sessão e vamos abrir a audiência pública. 3 minutos para que a gente possa receber os nomes para compor a mesa e quem vai querer falar. 3 minutos.